Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. E nós vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. Fausto, ontem 16 governadores assinaram uma carta aderindo à iniciativa de 300 organizações que compõem a campanha Renda Básica que queremos, solicitando a adoção das providências necessárias para garantir a segurança econômica de parte da população com auxílio emergencial no valor de R$ 600, ou seja, maior do que aquilo que o governo está propondo. Como é que você vê essa iniciativa dos governadores, Fausto? Bem, Glauco, eu acho fundamental que a gente volte a discutir o que está acontecendo no Brasil no momento em que o Brasil ultrapassa 300 mil mortes, né? Ou seja, nós estamos, não é um momento qualquer, o Brasil nunca teve tantas pessoas que tivessem morrido pela uma mesma causa e não há dúvida que o debate mínimo aí de você garantir a sobrevivência das pessoas é fundamental nesse momento. É claro que a gente tem várias discussões de como é que o vírus está perdendo o controle, a absoluta incapacidade do governo de lidar com a pandemia. A gente vê o tempo todo a grande mídia aí falar de festas, falar de formas de que a população está se aglomerando, mas a gente sabe que um dos principais motivos pelo qual a população sai de casa, pelo que a população vai buscar recursos, né, enfim, é porque ela não tem nenhum tipo de renda. Nós já estamos terminando aí o terceiro mês de 2021 sem nenhum auxílio e o governo assina uma medida provisória com um valor muito baixo, ou seja, a proposta que está no Congresso Nacional agora sendo discutida é de um auxílio emergencial de R$ 150 para uma família unifamiliar, R$ 250 para uma família média aí de 4 pessoas e até 375 para as mães de família, aí, cuidarem da sua família. A gente já viu esse processo aí de redução do auxílio anteriormente, no final do ano passado. Agora o governo assina uma medida provisória com uma redução maior ainda do auxílio e aí limitando muito mais o número de pessoas que vão receber esse auxílio. Ou seja, claramente o que a gente tem aí pela frente, é uma dificuldade muito grande para um conjunto muito grande de pessoas no auge da pandemia, né, no auge do que nós estamos vivendo. A mobilização de governadores, da sociedade civil, do movimento sindical, do movimento social é fundamental para que a gente tente empurrar o Congresso Nacional, primeiro grau, para votar. Nós precisamos colocar a discussão do auxílio emergencial para votar no Congresso Nacional. A estratégia do atual governo como o auxílio emergencial está pensado só por 4 meses, sequer votar a medida provisória, ou seja, a ideia é que ele vá barrando a votação da medida provisória, implemente o auxílio emergencial nesses valores muito baixos e, como a medida provisória pode ser reeditada, ao longo dos 4 meses, ela acaba ficando como aconteceu no final do ano, sem sequer nenhum tipo de discussão com o parlamento, sem nenhum tipo de discussão com a sociedade. Para nós é muito claro, para nós e para todos os movimentos, que R$ 250, R$ 150 é incapaz de suprir as necessidades da população, é incapaz de contribuir num programa efetivo de controle da pandemia. Neste momento, o auxílio emergencial, ele transcende a ideia só do recurso para as famílias mais pobres. Ele é uma ferramenta muito importante para que a gente, de fato, tenha uma política de enfrentamento da pandemia. Agora, a discussão do auxílio emergencial não é só uma questão de financiamento, é uma questão também e fundamentalmente de controle da pandemia. Acho que nós temos que compreender este movimento, porque é isso que de fato faz com que a gente faça um debate real com a sociedade e que neste momento em que a gente está no pior da pandemia, não dá para ficar discutindo ajuste fiscal, não dá para ficar discutindo o que fazer, não dá para ficar discutindo, nós não temos mais tempo para isso. É fundamental que a gente implemente as políticas, encontre e negocie e traga para o Brasil vacinação e de alguma forma a gente saia dessa encralacrada que a gente entrou por uma incapacidade gigantesca de um governo que nega o óbvio, né? Nega mais de 300 mil mortes.
incapacidade do governo e também uma certa anomia, né, de parte da sociedade, porque agora que a gente tem visto manifestações, por exemplo, de alguns setores da elite econômica, com agentes do mercado, economistas de corte liberal se manifestando a favor de medidas como lockdown, auxílio emergencial, e boa parte desses governadores que aderiram à campanha Renda Básica que Queremos, que é uma campanha composta por mais de 300 organizações, que foi realizada ali, elaborada de início, né, Fausto, já ali há quase um ano na prática, né, defendendo o auxílio emergencial que dê de fato às famílias essa possibilidade de sobrevivência econômica, e boa parte desses governadores aqui tem um controle razoável da sua bancada na Câmara dos Deputados e também tem influência sobre os senadores. E só agora vem essa medida, mas antes tarde do que mais tarde ainda também, né, Fausto? O tempo urge. Não, o tempo urge e cada dia que passa a situação fica pior, né? Nós estamos com os hospitais lotados, nós estamos com as UTIs lotadas, nós já estamos com falta de oxigênio em várias regiões, nós estamos com falta de insumo mínimo aí, de tratamento básico. Ou seja, a situação que o Brasil chegou hoje é uma situação de calamidade, né? É fundamental que agora estados, governantes em geral, aí, prefeitos, governadores, minimamente assumam e pressionem o Congresso Nacional. O Congresso Nacional precisa colocar essa discussão em pauta, precisa votar e precisa, de alguma forma, se posicionar frente a tudo isso. E vamos lembrar que a medida provisória, ao prever 4 meses só de auxílio emergencial, ela, de certo modo, aceita uma visão quase que sem nenhuma base efetiva, né? De uma visão de que o governo vai conseguir aquilo que ele está dizendo, que é vacinar a população, mesmo sem ter comprado de fato as vacinas. Acho que esse é um momento daqueles que a gente precisa compreender que, primeiro, a superação da pandemia agora ela é emergencial. Nós vamos no máximo conseguir controlá-la. Os seus impactos para frente, eles transcenderão 4 meses, eles provavelmente chegarão no mínimo até o final de 2021. Então, quando a gente está falando de pobreza, quando a gente está falando de perda de renda das famílias, a gente está falando ali no mínimo aí de um período mais longo. A economia não reage tão rapidamente como vai acontecer com a vacina. A gente sabe que se a gente conseguisse vacinar uma boa parte da população, a crise da pandemia melhoraria. Mas, ao mesmo tempo, a crise econômica não vai se resolver tão rápido. Então, a gente precisa garantir renda para as pessoas, pelo menos até o final do ano. Acho que essa é uma pauta, né? É R$600 e um auxílio emergencial até o final do ano, porque de alguma forma é esse processo que vai garantir ali um pouco mais de tranquilidade para as famílias no Brasil. Agora, por que o capital, efetivamente, aí os grandes empresários, o capital financeiro começou a se mexer? Começa a se mexer porque, inevitavelmente, a pandemia está chegando aí nos balanços de cada setor. Não dá para separar a vida real da saúde e aí da saúde pública em geral, da questão econômica. A pandemia, e essa foi inclusive o principal erro do atual governo, fazer essa divisão entre vidas e economia. Nós falamos aqui muitas vezes sobre isso. Não tem como separar. Quando você tem um caos como está instalado, é inevitável que isso vai impactar a economia. E vai impactar a economia por conta das medidas de restrição que estados e municípios estão fazendo e precisam fazer, mas não só por isso, mas também por conta da falta de controle, da falta de tranquilidade, de perspectiva para o investimento de um lado. E está ficando muito claro, Glauco, que se a gente não fizer alguma coisa muito rápido, o setor agroexportador aí que o tempo todo diz que é pop, né? O tempo todo que diz aí que impulsiona o Brasil, que carrega o Brasil, começa a ser prejudicado. Nós tivemos recentemente aí um navio que passou pelo Brasil e que carregou o vírus para outro país. Daqui a pouco nós vamos nos transformar em párias do mundo, daqui a pouco mercadorias brasileiras vão deixar de ser aceitas em alguns lugares por conta do risco pandêmico. O Brasil hoje é o país que mais cresce o número de transmissão de vírus no mundo, começa a ter variantes que começam a ser exportadas junto com as pessoas, junto com as mercadorias, e que de alguma forma não reagir à pandemia hoje também é uma questão econômica, inclusive de economia externa. Então nós temos que fazer um bom debate sobre isso. E é por isso que os setores estão se mexendo porque de alguma forma
estão prevendo perder muito mais do que já perderam a partir de uma política negacionista que o governo vem implementando desde o começo. Não tem como separar. Vida e economia andam juntos. Não existe economia sem as pessoas. Acho que esse é um critério básico. Quando as pessoas morrem, a economia vai morrendo junto. E até existem, né, Fausto, iniciativas nesse sentido, né, de não separar a vida da economia. Ontem mesmo, por exemplo, a Prefeitura do Rio de Janeiro aprovou ali um apoio emergencial para as famílias mais pobres, apoio também aos trabalhadores do comércio ambulante nesse período de medidas mais restritivas de 10 dias. A gente já teve a Prefeitura de Belém do Pará, por exemplo, aprovando também um auxílio emergencial local, governos como o governo do Ceará, o governo do Maranhão, aprovando medidas também para o apoio ali a setores de bares e restaurantes, tanto aos trabalhadores como também para os donos, né, poderem sobreviver durante esse período. Agora, são iniciativas que acabam sendo isoladas, sem ter, de fato, a coordenação nacional ou um auxílio emergencial que seja um pouco mais robusto, nem robusto, né, Fausto, que seja suficiente para as pessoas. Essas iniciativas acabam perdendo impacto também. Não há a menor dúvida, é fundamental, a ajuda de onde sair é importante, então assim que estados e municípios consigam colocar auxílio emergencial é importante. A gente está vendo a distribuição das merendas ali em formas de cesta básica, enfim, é importante. A forma como algumas organizações estão se mobilizando para garantir aí que as pessoas tenham o que comer é fundamental nesse momento. Agora, é óbvio que é papel do governo federal, porque o governo federal é o único que tem capacidade de gerar recursos, de emitir título, no limite de rodar dinheiro, para fazer com que a economia minimamente circule e garanta um mínimo para as pessoas. Eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem que colocar. É papel do governo federal, até porque quando estados e municípios estão fazendo esse tipo de operação, eles também estão tirando recursos de um lado para colocar em outro, e que também tem muita restrição orçamentária. A gente sabe disso. Estados e municípios são limitados à arrecadação, e essa arrecadação a gente também sabe que com a economia parada, ela se reduz. É preciso, inclusive, que o governo federal se mobilize e a gente faça um debate novamente de apoio, principalmente aos municípios, aonde, de fato, essa situação de calamidade está instalada, né? Os municípios precisam de recursos para garantir a saúde, para manter a educação, e para combater a pandemia. E é isso que a gente não está vendo. A gente está vendo um cada um por si no Brasil, e esse cada um por si no Brasil está levando ao que nós estamos vivendo, né? Nós passamos dos 3 mil mortes por dia, já passamos de 300 mil mortes, nós saímos num patamar muito rápido, em 75 dias nós saímos de 200 mil mortes para... Olha, para a gente pensar um pouco o que está acontecendo no Brasil, né? Nós levamos quase um ano para chegar em 200 mil mortes, e agora em 75 dias, em menos de 3 meses, nós chegamos a mais... morreram mais de 100 mil pessoas em 75 dias. Isso é muito, muito grave que a gente está vivendo. E de alguma forma nós precisamos mobilizar a sociedade para isso. Nesse momento, que se diz respeito ao auxílio emergencial, é fundamental pressionar o Congresso Nacional, pressionar a mesa diretora da Câmara, e coloque a MP para ser discutida. E a MP a ser discutida e pressionar de alguma forma o Congresso Nacional a mudar o valor que ali está colocado. A ferramenta para o Congresso Nacional fazer isso já está colocada. Agora ele precisa de vontade política e pressão popular, pressão da sociedade civil, para que a gente consiga minimamente aprovar um auxílio emergencial mais robusto, que de alguma forma minimamente leve as pessoas a ter um pouco mais de tranquilidade. Lembrando, R$600 em março de 2021 não é R$600 de março de 2020. A inflação de alimentos já corroeu parte do poder de compra desse valor. Esse valor, em termos reais, já é quase 15% menor do que era no passado. Então, os 250, então, é muito, muito menos, né? A gente sabe o quanto significa uma cesta básica hoje. A cesta básica hoje, na maior parte dos estados do Brasil, está acima dos R$600. E agora, olhando para o valor de 250, nós estamos falando de menos de meia cesta básica, ou seja, é uma quantidade muito pequena de alimento, Glauco, que a população vai ter à sua disposição com R$250. E lembrando, né, o preço do gás está chegando a R$100 por botijão. É uma inflação que atingiu duramente os mais pobres nesse período. Fausto, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Até a próxima, Glauco. Bom dia a todos. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor técnico do Diese, Fausto Augusto Júnior.